Olá, meus irmãos, hoje dia 8 de maio e estamos aí nos preparando para o próximo Dia das Mães, na verdade, está chegando. Hoje, meus irmãos, eu queria conversar com vocês sobre a graça do Senhor, como a graça de Deus é fundamental na nossa vida. Pela graça de Deus, nós somos alcançados e os nossos pecados, eles são perdoados. Nós normalmente, irmãos, a gente passa o nosso dia, né, e aí nas nossas lutas, e nos esquecemos de que o Senhor está cuidando de nós todos os dias. Por isso, a importância da graça do Senhor para conosco. Meus irmãos, eu queria compartilhar com vocês hoje Romanos capítulo 6, a partir do versículo 1. É uma mensagem maravilhosa sobre a graça de Deus que o apóstolo Paulo deixa para nós. Ele diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, meus irmãos, uma vez que nós aceitamos Jesus na nossa vida, nós morremos com ele para as coisas do mundo, porque Jesus, sem ter pecado algum, morreu por nós na cruz, para que nós pudéssemos ser salvos. Então nós também devemos morrer para a vida antiga que nós tínhamos, não é verdade? Então nós morremos com ele e nós fomos ressuscitados para uma nova vida com Cristo Jesus. Meus irmãos, esse então é um processo que nós começamos a fazer, e Jesus, ele nos apoia e nos reforça nesse sentido e nos chama a atenção, porque nós temos que passar por um processo de santificação. Por isso nós precisamos da graça do Senhor na nossa vida. Irmão, como é que nós obtemos isso? Nós obtemos a graça do Senhor primeiramente aceitando Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, entendendo que esse processo de santificação, ele é passo a passo. Todos os dias nós temos que passar por um processo de libertação da nossa alma, porque quando cometemos o pecado, e o pecado original lá com Adão e Eva, é um processo profundo. Então algumas coisas vão ser percebidas de pronto. Às vezes as pessoas que estão ao nosso derredor vão perceber que nós deixamos, por exemplo, de ir a um bar beber, nós deixamos de fumar. Então, coisas que vão ser percebidas no dia a dia, mas tem situações mais profundas que precisam ser trabalhadas com a nossa perseverança. Então, muitas vezes, como eu falo para vocês, a questão da obesidade, a nossa batalha contra a obesidade, contra a diabetes, é um processo mais extenso, mais longo. Por isso, você não deixa, por exemplo, de se alimentar de forma errada, você não deixa de comer coisas que não te fazem bem de um dia para a noite, até porque você às vezes não conhece o que te faz bem e o que te faz mal. Lembre, irmãos, que eu tenho compartilhado com vocês em alguns estudos bíblicos e também em outros vídeos sobre alimentação, alimentos saudáveis. E existem muitos alimentos saudáveis. Inclusive, eu quero ressaltar para você que, inclusive, a questão de se alimentar, comer carne é importante também, sim. Mas eu vou fazer um vídeo sobre isso para esclarecer para vocês, tá? Porque as pessoas falam, você só fala de vegetais lá, então você é vegetariano. Não. E não é ruim você comer vegetais, muito pelo contrário, só você lembrar do jejum de Daniel. Foram 21 dias, né? Você sabe que ali foram cereais e vegetais que ele comeu, certo? Ele evitou comer carne. E a carne tem os seus benefícios também, mas tudo em excesso não faz bem, certo? E aquilo que não nos faz bem vai sendo falado ao nosso coração com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo nos ajuda a nos libertarmos
passo a passo. O que nós precisamos entender é que esse é um processo. Processos são situações que não passam do dia de libertação, porque muitas situações mais profundas, que às vezes vêm de geração em geração, pecados que foram cometidos em outras gerações estão passando para nós. Então nós precisamos entender isso. Sabemos que na palavra de Deus fala sobre os pecados que foram de geração a geração, e por isso nós nos libertamos de alguns, e dos outros nós vamos sermos libertados no dia a dia, da gente conquistar isso com oração, jejum, com busca. Quanto mais oração, quanto mais jejum, quanto mais meditação na palavra de Deus, mais forte eu fico e mais libertações eu vou conquistar. E quando eu estiver orando, meus irmãos, lembra que eu falei para vocês, peça perdão pelos teus pecados e perdão pelos pecados cometidos pelos seus antepassados, porque tem pecados que foram cometidos em uma geração que se estendem até a terceira ou quarta geração. Então nós precisamos continuar nesse processo. Por isso que às vezes a libertação ela dura mais tempo do que a gente pode imaginar, mas ela acontecerá, ela vem acontecendo passo a passo na sua vida, certo? Então Deus vai continuar a fazer, você não pode desistir, porque lembre-se que Satanás, ele fica 24 horas por dia pensando em como nos fazer desistir, e não só pensando, mas agindo como nos fazer desistir das nossas bênçãos. Ele não pode tirar a nossa bênção, mas ele faz de tudo para que a gente desista. Por isso, eu quero deixar com você aqui mais uma ferramenta aqui, para você entender com essa questão da graça é importante na nossa vida. Vamos agora em Romanos mesmo, no capítulo 6, lá no versículo 22. Olha o que Paulo nos fala. Mas agora, liberados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Então, a partir do momento que você vai sendo liberado, dos pecados, você vai cada dia mais se aproximando de Deus, se santificando. Isso é um processo. Foi libertado da bebida, bênção de Deus, glória a Deus, está se aproximando mais do Senhor. Foi libertado do cigarro, bênção do Senhor, está se aproximando mais de Deus. Irmão, eu ainda não consegui me libertar da gula, às vezes eu como em excesso. Vai fazendo o esforço pessoal seu. Lembra de trocar os alimentos. Então vou trocar aquele açúcar comum, ruim, pelo açúcar demerara, que é um açúcar mais puro. Depois Deus me ajuda a poder ir tomar o adoçante stevia, que é o menos ruim de todos esses que eu tomo. E começar a tomar algumas coisas sem açúcar. O café, por exemplo, bênção de Deus, glória a Deus, está se aproximando mais do Senhor. Foi libertado do cigarro, bênção do Senhor, está se aproximando mais de Deus. Irmão, eu ainda não consegui me libertar da gula, às vezes eu como em excesso. Vai fazendo o esforço pessoal seu. Lembra de trocar os alimentos. Então vou trocar aquele açúcar comum, ruim, pelo açúcar demerara, que é um açúcar mais puro. Depois Deus me ajuda a poder ir tomar o adoçante stevia, que é o menos ruim de todos esses que eu tomo. E começar a tomar algumas coisas sem açúcar, o café, por exemplo. Então você vai passo a passo, mas tem que ser perseverante, meu irmão, amém? E você vai conquistar tudo isso. Então você vai ver, eu já consegui liberação disso, liberação daquilo, e você vê que ainda fica uma coisa ali pegando, mas isso aqui, isso é importante, porque Satanás ele vai se apegar a qualquer coisa que você ainda não tenha se libertado, para tentar trazer de volta tudo aquilo de ruim que ele tentou colocar na sua vida. Mas ele é um derrotado em nome de Jesus. Então, usa a autoridade que Deus deu para você de repreender as situações que Satanás coloca. E faça o seu esforço, porque você vai conseguir, meu irmão, minha irmã. Amém? E também, nesse processo da graça, meus irmãos, que nós estamos estudando hoje, eu quero deixar para você também o versículo em Coríntios, 1 Coríntios, versículo 30. Olha só o que o Senhor nos fala. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Amém? Então, meu irmão, eu quero deixar com você essa palavra de fé, oração, jejum e meditação. Medite na palavra de Deus. Quanto mais você medita, quanto mais você se fortalece, quanto mais você vence o inimigo.
Vamos assim, passo a passo, todos os dias, até que consigamos nos libertar plenamente das armadilhas do inimigo. Não se esqueça, ele não descansa 24 horas, então nós também estamos prontos e firmes para lutar junto com o Senhor. O Senhor vai na frente das nossas batalhas e nós com ele vencemos o inimigo. Em nome de Jesus, amém. Nos siga, meus irmãos, para mais estudos bíblicos, tá? E eu quero ajudar você a poder vencer todas essas etapas. Dê um joinha, faça o seu comentário, é muito importante para nós, tá bom? Para o nosso crescimento também. Muito obrigado, fica com Deus, até o nosso próximo encontro.